Saudações, vamos rezar? Eu te convido a entrar na presença de Deus onde quer que você esteja. Eu na minha casa, você aí na sua. Hoje é domingo, mas sempre pedindo a força, a graça de Deus. Eu te convido a entrar na presença do Senhor, traçando sobre o seu corpo, sobre a sua vida, rezando por sua família. Sempre dizemos assim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus Pai, que é amor, de Deus Filho, que é misericórdia e compaixão, a unção, a força do Espírito Santo estejam sempre, sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E juntos rezemos assim. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Divino Espírito Santo. Ó Nossa Senhora, nos cubra com teu manto, e se acaso chorarmos, Jesus misericordioso, venha enxugar o nosso pranto. Amém. Hoje a gente vai ouvir o Evangelho da Transfiguração, a teofania, Jesus que se apresenta aos discípulos amedrontados, ressuscitado, ressuscitante. Por isso, talvez, rezando essa oração, pedindo para que Jesus venha enxugar nosso pranto, você que talvez hoje é domingo, não sei como foi seu dia, como está sendo sua manhã, como está sendo hoje, talvez você não esteja rezando no domingo, mas eu te convidaria a você acreditar nesse Jesus, para que você seja sempre ressuscitante. O que é ser ressuscitante? É manifestar Jesus sempre e por toda parte, especialmente nos momentos de morte, especialmente nos momentos em que tentam contra a sua vida. Padre, mas ninguém quer me matar. Mas quantas pessoas, talvez, falaram mal, te apontaram, te denunciaram, te julgaram, de repente te deixaram, te traíram, te sabotaram, de repente foi você mesmo quem fez tudo isso com você? Não importa. Coloque Deus para dentro de sua vida. Isso é importar-se, ou seja, colocar Deus para dentro de você. Amém? Amém. Hoje o Evangelho é de Mateus capítulo 17, versículos de 1 até o 9. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Tiago, Pedro e João. Lembrando que Pedro sempre tenta dissuadir o mestre de continuar a sua missão, e Tiago e João, os filhos de Zebedeu, são justamente aqueles que tentam querer ser os primeiros. Né? Então, essa manifestação de Jesus, nessa teofania, mostrando o seu rosto ressuscitado diante da morte iminente, é justamente essa manifestação para você e para mim. Tiago, Pedro e João, apóstolos, são hoje para nós, todos nós que tentamos os primeiros lugares, não ouvimos o que o mestre falou de sempre procurarmos sermos chamados para frente, ou de Pedro, que sempre tenta tirar o Senhor Deus, o Senhor Jesus, da sua missão, tentando dissuadi-lo. Você não fica tentando dissuadir Deus, dizendo assim: Senhor, eu não mereço isso que eu estou passando. Senhor, eu sou tão bom. Senhor, eu sou de igreja, eu sou obreiro, eu sou pastor, eu sou padre, eu sou diácono, eu sou ministro, eu comungo toda semana. Preste atenção. E Jesus pegou Pedro, Tiago e João e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Alta montanha, lugar da manifestação de Deus no Antigo Testamento, e Mateus, que escreve para judaizantes, quer dizer isso, né? Olha, Jesus se apresenta a vocês, aos discípulos, Pedro, Tiago e João, mas apresenta-se a todos nós nessa manifestação de Deus para nós. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Como forma de dizer ao discípulo: eu venci o mundo. É a roupa do ressuscitado, né? Como Jesus se manifesta como ressuscitado. Padre, por quê? Ele não está caminhando para Jerusalém, mas é uma antecipação daquilo que seria a sua missão: morrer e ressuscitar para nos salvar. Nisto apareceram-lhe Moisés, o representante de toda a lei, e Elias, representante dos profetas, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro, que queria ficar apenas na oração. Ele, que é o grande responsável pela igreja nascente, nós estamos no capítulo 17. No capítulo 16, versículo 18, Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Pedro, igreja, você e eu
Todos nós, igrejas do Senhor Deus. Então, nós temos muitas vezes esse comportamento. Vamos ficar rezando. Deus nos livre! Tá, mas é necessário a força de Deus para descer a montanha, da oração partir para a ação, da fé para o combate do dia a dia, pois com fé nós vamos, com fé venceremos. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. 2 vezes em Mateus o Pai fala. A primeira vez lá no capítulo 13, quando Jesus é batizado, escutai o que ele diz, e hoje, quando também fala na transfiguração, escutai-o. Nós escutamos pelo batizado enviado para a missão, na transfiguração, a revelação de que pela morte é que ele ressuscitaria por causa de nós. Como que você se comporta diante da necessidade de escutar Deus e continuar na sua luta do dia a dia? Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra, a face de Deus. A face de Deus que não pode ser contemplada. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. O Antigo Testamento que dá lugar ao Novo. O Antigo Testamento, Elias, Moisés, os profetas, a lei que dá lugar à nova lei. Aquele que envia novos profetas, os cristãos. Esse Jesus que é o Novo Testamento. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não contais a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E assim nós celebramos essa teofania, que é sempre essa manifestação. Será que nós, tantas e tantas vezes, não queremos ser como Pedro, abandonar a nossa responsabilidade e ficar sob o Tabor? Evitar essa tarefa terrena e ficarmos somente na oração? Eu sempre digo, tome cuidado se você tem ficado mais na igreja do que ficado na sua casa cuidando dos seus afazeres. Nossa, padre, então não é para ir na igreja? Lógico que é, mas isso não pode sobressair ou te fazer brigar em casa. Ah, mas está escrito lá que aquele que brigar com o pai, mãe, com a família por causa de mim. Calma, tem muita gente que pega isso como bandeira para fugir das suas responsabilidades como família. Então pare com isso, meu irmão. Pare com isso, minha irmã. Se você fica o dia inteiro na igreja, cuidando do pastor, do padre e abandona a sua igreja doméstica, olha lá, você jurou que você cuidaria da sua família diante do ministro, diante do pastor, do padre, do diácono. Então, preste atenção nisso. Você não pode abandonar sua casa. Mas a grande questão da transfiguração é justamente descobrirmos que diante das cruzes é o nosso Deus que vem nos ressuscitar. Se nós devemos ser ressuscitantes, a transfiguração nos faz transfigurantes. Neologismo para dizer que por onde você for, diante de todas as tentativas do mal de fazer você desfigurar a sua cara, você transfigura-se no rosto, no belo rosto de Jesus. De que forma? Ai, vou deixar minha barba crescer, deixar o cabelo crescer. Ai, porque nunca mais vou cortar meu cabelo porque eu sou mulher. Não, para, não é isso não. O rosto de Jesus é aquele rosto que diante de tantos sofrimentos fica ali sempre firme. Diante de tantas cusparadas, de tantos bofetões, permanece firme ao Deus que é muito maior que tudo. Diante de todas as críticas, todos os olhares malignos, todos os olhares maus, o único olhar que você consegue colocar sobre o outro é o olhar de um Deus que é muito mais na sua vida. Um olhar que jamais se coloca em fuga, mas enfrenta porque sabe o Deus que tem. Que jamais abandona o combate, pois sabe o Deus que é muito mais para lhe garantir a vitória. É isso, ser transfigurante. É isso, revelar o rosto transfigurado de Jesus. Rosto do Pai, revelado por Jesus e agora é revelado por sua igreja, ou seja, você e eu. É na sua casa, é no seu trabalho, é na roda de amigos, é no futebol, é na roda de conversas, em que sempre você é sinal de Deus. É num velório de um amigo, de um ente querido, de um filho,
de um marido, de um pai, de uma mãe. É você e eu que somos transfigurados, transfigurantes. Na vontade de chorar, choramos sabendo da certeza, dizendo assim: olha, eu choro hoje, mas sempre agradeço a Deus que não me abandona. E até nas horas que eu acho que abandonou, Ele vem me auxiliar e fala e se revela para mim, dizendo: escuta o que Ele diz. É Jesus que diz: olha, quando você não souber o que dizer, o que você disser será pelo Espírito Santo. Por isso, vai tranquilo. Eis que estou contigo todos os dias até o final dos tempos. Isso não são palavras do Padre, não são palavras minhas, são as palavras de Jesus. Amém? Amém. Pegue a água para a gente abençoar. Dignai-vos, Senhor, abençoar esta água que, recordando nosso santo batismo, seja sempre uma água limpa, pura, que afaste todo mal e liberte de todas as ciladas, tudo aquilo que estiver, talvez, impuro neste teu Filho, purifica pelo teu poder. Abençoai, Senhor, esta água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com fé. Amém e amém. E juntos, digamos assim: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, e instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Glorioso São Miguel, defendei-nos no combate. Muito obrigado por sua presença, que você tenha um domingo abençoado, uma semana maravilhosa. Que seja sempre a bênção de Deus sobre você e sobre sua família. Abençoe o Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Que o Senhor Jesus seja sempre vossa força, permaneça em paz e que Ele sempre te acompanhe, graças a Deus. Um beijo no seu coração, acreditar faz bem.